Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou Marcos Linhares, coordenador-geral da Programação Cultural da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles. E aqueles que estão hoje, nossos acompanhantes, né? nossos visitantes que estão nos acompanhando hoje na programação, lembramos que essa programação cultural, que recebe o nome de BDB Cultural, é uma iniciativa do governo federal por meio da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo, em parceria com a Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, a nossa BDB. E, por meio de um termo de colaboração, estamos nós, a organização social Voar Arte para a Infância e Juventude, tocando essa programação conjuntamente com eles. E na noite de hoje teremos um passeio científico pelo mundo imaginário das obras do Chico Nascimento. Olha que coisa bacana. Quando a gente pensa em obras, né, quando a gente começa a pensar nas artes visuais e quando as artes plásticas começam a dialogar com a ciência, a gente começa a se perguntar: é uma árvore ou é um fungo? É uma montanha ou é um poro? As obras do Chico Nascimento não estão para responder, mas para criar o máximo de dúvidas possível. Elas brincam com o nosso repertório visual. Elas remetem a mapas, a exames de imagem, a fotogramas lunares, mas o que é de científico nelas é só a semelhança com algo de orgânico. Tudo ali é criado, extraído de um mundo que o próprio artista define como um delírio. Essa expedição pelo imaginário poderá ser feita nessa nova exposição que abrimos hoje aqui, que se chama A Casa Aberta, que reúne 14 obras da produção mais recente desse artista plástico. E se você ficar me perguntando, mas e aí, quem é o Chico Nascimento? O Chico Nascimento, ou Francisco Nascimento, é um artista plástico, arte educador, músico e poeta. Formado em artes plásticas na Universidade de Brasília, ele trabalha desde então com a série Natura et Artificialis, da qual a exposição a Casa Aberta é depositária. A série de pinturas, colagens e objetos artísticos A Casa Aberta vem sendo produzida desde 2009. Para bater um papo com a gente um pouquinho e falar de artes plásticas, de ciência, de poesia, do que nos der na telha, convidamos para abrir a exposição o artista, ninguém melhor do que ele, Chico Nascimento. Tudo bem, Chico? Bem-vindo. Olá, olá, Marco. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado à Biblioteca Demonstrativa do Brasil por abrir esse espaço absolutamente privilegiado e maravilhoso, inclusive nesse momento de pandemia, né, de reclusão das pessoas. E é um prazer estar aqui conversando com você, Marco. Que maravilha. Chico, eu sou escritor. Eu comecei a É, escrever muito cedinho, influenciado por uma professora de língua portuguesa, a professora Domingas Batista, que um dia na sala de aula nos apresentou um cara chamado Manuel Bandeira. E aí minha vida virou de cabeça para baixo. Graças a Deus eu continuo de cabeça para baixo até hoje e não quero voltar ao normal. E aí eu pergunto, e você, Chico, como é que as artes plásticas chegaram na tua vida? Ô, Marcos, na verdade, as artes, elas se manifestam às vezes por caminhos muito misteriosos, né? Às vezes, quando o artista ele tem alguém dentro de casa que já faz alguma atividade naquele sentido, com quem ele pode trocar ideias e etc., isso se dá de uma forma ali orgânica, dentro do cotidiano da pessoa. No meu caso, não. No meu caso, não tinha ninguém em casa que pudesse me dar essa informação sobre o que é a arte, o que é ser artista, né, o que é fazer, ter essa atividade na vida. Mas eu fui construindo, fazendo desenhos, hum, colocando as panelas da minha mãe em cima da mesa e fazendo os desenhos ali de sombra e luz, muito autodidata, pensando nas coisas, olhando para as árvores, olhando para as formas, olhando para os insetos, olhando para as pessoas, olhando para o mundo mesmo. Então, de alguma maneira, na verdade,
esse olhar, que inclusive me levou para a poesia também, posteriormente, ele é o mesmo no sentido desse interesse pela natureza, pelas coisas, né? Então, às vezes a manifestação ela pode vir no formato escrito, alguma coisa através da palavra em si, ou ela venha também através dessa questão da imagem. Então, eu nasci em Brasília, nasci no Gama. Com 3 anos eu fui para São Luís do Maranhão e retornei aos 19. Fui morar no Gama, voltei para o Gama e depois fui para Ceilândia e hoje vivo em Taguatinga. Então, o meu itinerário pessoal, ele está ligado a esse processo de construção que tem a ver com todos os lugares que eu passei, as experiências que eu tive. Então, depois que eu cheguei em Brasília, eu tive o prazer e a oportunidade de ir para a UNB, de estudar, de saber o que é arte, de me inteirar e de poder conversar com pessoas que também estavam produzindo e poder produzir esse meu itinerário e produzir isso que hoje eu tenho o prazer de celebrar esse encontro, né? Tanto com vocês da biblioteca quanto o público que vai poder nos ver. E aí, nessa caminhada toda, qual foi você consegue lembrar qual foi a primeira tela que você fez, Chico? Qual foi o primeiro desenho assim que te marcou? Lembro, lembro perfeitamente. Eu não tinha materiais para fazer pintura, né? A minha família, enfim, é uma família muito pobre, a gente não tinha acesso, né? Então eu lembro que um tio meu que morava aqui em Brasília foi passar férias em São Luís e eu tinha um quadro que era uma paisagem. Eu já fazia alguns desenhos e tal. E aí ele falou: eu gostaria que você copiasse essa imagem. Eu me dediquei totalmente no papel, assim, numa cartolina e usando guache, mas foi absolutamente importante aquele momento, no sentido de me fazer perceber a importância que aquilo teria na minha vida, né? E aos poucos, e dentro das realidades possíveis que eu fui vivendo, eu fui construindo esse caminho na direção da construção de um conhecimento na área de artes plásticas e das artes visuais. Durante o teu período da tua graduação em artes plásticas, você deve ter tido mestres que te inspiraram muito. Tem algum ou alguma que você gostaria aí de salientar, que teve importância na Ah, tua trajetória? sim, assim, o professor Eliezer Sturm, que é artista plástico, obviamente, que é uma pessoa que tem um trabalho já de muito tempo. O Helder também, que era um professor também maravilhoso que me inspirou muito também. A Bia Medeiros, enfim, teve alguns mestres que eu encontrei e que mudaram a minha maneira de pensar arte, sabe? Pensar desenho, pensar pintura, pensar o que é expressão artística, né? Qual é o papel do artista, qual é o papel da arte, existe um papel dessa arte. A arte ela precisa ser só social, ela pode ocupar outros campos, vamos dizer assim, da vida do cotidiano das pessoas e ainda assim falar de política e ainda assim falar de social. Eu acho que esses algumas foram algumas questões importantes no meu processo de maturação dentro da graduação, assim, bem importante. Eu acabei de revelar aí o meu amor pelo Manuel Bandeira e claro que eu estou me entregando aqui a minha esquerda, aqui, né? Nós temos a minha direita, perdão, nós temos aqui um dos meus poetas prediletos, que é o João Cabral de Melo Neto. E você? Hum, Quem são suas influências e paixões aí nas artes visuais? Nossa, tem muita gente. É claro que assim tem alguns artistas que eles são difíceis, vamos dizer assim, né, da gente não ver. Então os mestres, né, da pintura, o Leonardo da Vinci,
os grandes do final do século XIX, o realismo, os realistas, né, o Millet, Courbet, os realistas sociais do século XIX, para mim, são maravilhosos. Os impressionistas, cada um tem o seu lugar e cada um, para mim, tem uma importância. Os pós-impressionistas já, e aí pega Van Gogh, que para mim eu tenho uma reverência exatamente pela relação que ele tinha com a natureza, essa conexão, vamos dizer assim, né? Deus é a natureza, Deus é essa energia. Então, esse olhar que tenta buscar o divino, o transcendente na materialidade da paisagem, na materialidade do cotidiano, sabe? E assim como você, eu também tenho poetas da minha predileção, inclusive utilizo uma expressão do João Cabral de Melo Neto nessa exposição, que é uma das imagens que está na exposição, que é a serpente linguaruda. Então, quando eu digo a serpente linguaruda vive no olho de um cão sem pluma. Então, o Cão Sem Pluma, que é o livro, um poema do João Cabral de Melo Neto, de 1950. Então, eu faço essa conexão entre expressão literária, história de literatura, poesia e esse universo imaginário que eu estou criando visualmente, né? Então eu faço essa junção de dois campos de conhecimento que são absolutamente complementares, né, e interagem o tempo inteiro, que é a questão da linguagem visual e a questão da linguagem escrita, a literatura, a poesia especificamente. O Cão Sem Plumas, que fala sobre o rio Capiberibe, né? Exato. Um poema maravilhoso. É incrível. E ele, como sempre, com um jeito árido e ao mesmo tempo fértil de falar da vida. Querido Sim. Chico, e no Brasil? Os artistas desde do século XIX, mesmo os acadêmicos, né, os artistas que do início do século XX, obviamente, a Tarsila, os modernistas, né, todos eles, mas artistas contemporâneos e artistas, vamos dizer assim, artistas que estão fazendo hoje trabalhos, por exemplo, o Taigo Meirelles, que mora na Ceilândia e que é um artista bastante conhecido na cidade, e assim acaba, na verdade, interferindo e trazendo contribuições assim para as minhas reflexões também. Então tem muita gente, sabe? Tem os concretistas, né? Enfim, todos esses mestres, vamos dizer assim, acabam interferindo nesse processo. Mas eu acho que tem, por exemplo, eu acho que a corrente, vamos dizer, a qual eu acabo me aproximando, que é a questão dos surrealistas, dos simbolistas. Então, eu acho que tem muito a ver, vamos dizer assim, né? Essas produções. Assim, é isso. Estou te colocando na mão um cheque em branco para você comprar uma tela de um artista plástico brasileiro. Mas você tem que ser uma tela de um artista plástico. Não precisa dizer o nome da tela, mas que artista plástico você usaria com esse cheque? Olha que desafio, hein? É um desafio muito grande. E a gente tem muita gente maravilhosa. Mas eu compraria uma obra da Tarsila. Eu acho que ela tem esse simbolismo, vamos dizer assim, ela traz toda uma carga de representação do real, mas, ao mesmo tempo, essas distorções que te levam para outros espaços também. E é algo que está muito presente no meu trabalho. Então, eu compraria uma tela da Tarsila. Tem outros, tá? Mas, assim, de bate-pronto. Bem, Chico, vamos agora falar dessa exposição tão bacana. Eu percebi que, como toda a arte visual, como a arte de maneira geral, ela nos leva, nos impele ao jogo, ao segredo, ao mistério, ao decifrar,
ao universo íntimo, não só de quem pintou, mas de quem está vendo, né? Ele te leva a um diálogo, porque a arte visual é um diálogo mudo cheio de palavras, né? Você tem uma representação pictórica de livros e enciclopédias numa tela, porque ela fala de tudo e ao mesmo tempo pode não falar de nada, porque o silêncio é ensurdecedor, né? Uma tela traz um silêncio ensurdecedor. É um silêncio com 300.000 palavras, todas dispostas em cada colocar da tinta, em cada movimento, em cada sensação, em cada escolha dos tons, das cores, o diálogo daquela cor ou até da falta de cor numa tela. Quer dizer, é muito complexo. Eu estou falando como um leigo, tá? Eu não entendo nada Não, de plásticas, mas eu sou um poeta assim como você, então a gente não consegue deixar de entender ou tentar decifrar, não necessariamente o que o artista quis dizer, mas o que aquilo diz para você. Eu acho que uma das grandes frustrações das pessoas que vão atrás da arte é tentar entender o que o artista fez, porque aí normalmente se decepciona. Eu li esse seu livro, Linhares, esse seu poema, você quis dizer isso, você estava pensando nisso, nisso e nisso. Normalmente eu não, eu estava pensando naquilo lá, que traz uma decepção imensa. Então, assim, sinto que as telas também têm muito disso. A pessoa tenta decifrar o que o artista pensava ou sentia aquele momento da vida dele, e às vezes não é nada daquilo, simplesmente ele pensou, às vezes a inspiração parte de uma tampinha de cerveja, né? De um palito de fósforo, né? perfeitamente, Os perfeito. elementos é. E o que a gente tem aí? O que você traz para a gente com a Casa Aberta? Você sabe que a nossa exposição que te antecedeu falava das janelas coloniais. Da Exato. Aí a gente sai da janela e agora vai para a porta da casa? Como é que é isso? Que interessantíssimo. Eu achei uma coincidência maravilhosa, assim, porque os temas acabam sendo correlatos. Bom, essa questão do processo criativo, né, ela de fato é o mistério. Ela é o mistério, né? Se nós mesmos, que somos criadores, tentarmos objetivar, vamos dizer assim, criar regras e processos, nós não saberemos assim, exatamente os processos pelos quais esse processo de criação ele se dá. Mas eu posso, no meu caso, eu posso dizer que há um desdobramento de reflexões que começaram na graduação e, como você colocou logo no início, é, essa pesquisa, vamos chamar assim, porque é uma pesquisa, ela se dá a partir de algumas referências em relação à natureza e que, para mim, naquele momento eram importantes, sabe, Marco? Então, o Natura et Artificialis, que você mencionou, era um trabalho aonde eu dialogava com a história natural. Então, a construção da história natural. Então, o que é isso? As ilustrações científicas, né? a criação de tecnologias na ciência que nos permitiram extrapolar as capacidades dos nossos sentidos, no caso do olhar, né? Então, a criação de um instrumento como o microscópio, o telescópio, e hoje a gente pode lidar com uma gama gigantesca de elementos da ciência que interferem nos processos criativos em artes visuais, certo? Então, desde as questões de manipulação, manipulação genética, processos de controle de luz, de som e etc. Isso, se você olhar a produção contemporânea de arte, você já vê que tem muita gente produzindo a partir do surgimento desses elementos da ciência. Então, naquele momento, era importante para mim entender, não é entender, mas vivenciar um pouco das experiências da ciência só indo nos livros de botânica,
nos livros de entomologia, de anatomia, para ver como a ciência representa o real. Existe toda uma estrutura, toda uma metodologia para você descrever visualmente, por exemplo, uma flor, para você descrever um inseto, para você trazer isso para o campo da ciência, da classificação, de uma ordenação da existência da natureza, e isso a ciência tem feito pelo menos do século XVIII para cá. Não é uma forma de utilizar descrição, usar a palavra dentro de um processo de estruturação da própria linguagem para a descrição do real. A questão, e aí é que entra o mistério, é que quando eu ia para a biblioteca da UNB para fazer cópia das organelas da orquídea, no momento que eu estava fazendo a cópia das organelas, elas se transformavam em alguns seres que já não eram mais orquídeas, não era mais organela, mas eram novos seres, novas estruturas. E eu comecei a brincar um pouco com essa, vamos dizer assim, a ciência ali era, vamos dizer, o estímulo que me levava a produzir no campo onírico, no campo mais imaginário. E ao fazer isso, eu comecei a criar nomes, primeiro em latim, seguindo uma regra binária do Linneu, etc. E tal. E porque me interessava mostrar essas referências que eu tinha do mundo da ciência. Aos poucos, eu fui me afastando e pensando em outras possibilidades de estimular, vamos dizer, esse processo criativo. E foi aí que eu cheguei na produção de manchas, e das manchas, numa relação contínua e aberta, eu comecei a produzir isso que está na exposição A Casa Aberta. A Casa Aberta, a exposição chama Casa Aberta, tem essa intenção de convite, né? Muito para que o espectador ele também tenha uma postura ativa frente a alguma coisa que possa tirá-lo do chão. Então, que paisagem é essa? Que ser é esse? De onde seria possível? E aí, nesse momento, a ideia é que as pessoas se sintam absolutamente livres para poder experimentar e criar a sua própria poesia a partir daquelas imagens que estão colocadas na exposição. Entendi. Puxa vida, que coisa fantástica e que intrigante, né? E que bom que seja intrigante, não é? Sim. Eu me lembro que quando eu dava aula de língua inglesa, todo mundo queria uma fórmula para aprender mais rápido. E eu Sim. sempre falava que o atalho na vida às vezes só atrapalha. O Nossa, legal é a jornada. E sem eu acho que dúvida. na arte é a jornada, é a surpresa, é a descoberta, é o mistério. Então, e aí no momento em que a ciência está tão necessária na vida da gente, essa dualidade, esse diálogo com a ciência na sua exposição, chega num momento mais que apropriado, viu, Chico? Incrível, incrível. Eu fiquei feliz demais exatamente por essa oportunidade de abrir esses canais de reflexão, né, com a sociedade, né? Quer dizer, um trabalho de arte que pode também trazer reflexão sobre um mundo, por exemplo, do qual nós não conhecemos. Então, a gente está falando por exemplo, de um vírus, que é um ser que está longe dos nossos olhos, mas hoje nós conseguimos, hoje não, né? Mas especialmente hoje, nós conseguimos entender que este ser que é invisível, ele produz, ele afeta a nossa vida, o nosso cotidiano, ele ameaça a existência humana. Ele exige de nós uma posição de descoberta, de mudança de comportamentos, né? Porque a ciência tem isso. É como um viajante, sabe, Marco? Claro. Um cientista é como um viajante que ele vai para terras distantes
que ninguém viu, e quando ele volta, ele tem que descrever esse mundo que ele viu e indicar possibilidades novas, de tal forma a se comunicar, transformar o complexo, a proteína, os raios gamas, os elementos químicos, etc., traduzir para uma linguagem que a sociedade consiga entender e consiga tomar uma posição de mudança de comportamento em relação à realidade que antes estava colocada. Então, o cientista, eu penso sempre como esse viajante que vai, como fizeram os navegantes na época das grandes descobertas, e voltavam para a Europa com folhas, com animais, que para eles eram exóticos, e criaram ali os gabinetes de curiosidade, né? Aqueles espaços que só os nobres tinham, mas que foi, vamos dizer assim, um primeiro momento, um antecessor dos museus, né? Então, nesses gabinetes de curiosidade, se juntavam também os equipamentos criados naquele momento de tecnologia para se apropriar dessas novas descobertas, existe uma narrativa, né, Marcos? Existe uma narrativa desse mundo novo que a ciência traz, como o navegante traz, como o Dorival Caymmi fala do homem que foi para a pesca, quem está na terra olha de um jeito, quem está no mar olha de outro jeito, e quem vem do mar traz uma narrativa que pode ser uma narrativa absolutamente fantástica, maravilhosa. Ela não tem, ela pode em algum momento não ter o compromisso com o real, com o real. Então, eu Ah, acho que isso é fantástico, assim, maravilhoso. olha, Chico, nós estamos chegando ao final. Eu quero agradecer por esse bate-papo tão interessante. Queria dedicar a você uma frase do Pablo Picasso para Opa, abrir a sua exposição. Picasso dizia: uma obra de arte deve levar um homem a reagir, sentir sua força, começar a criar também, mesmo que só na imaginação. Ele tem que ó, ser agarrado pelo pescoço e sacudido. É preciso torná-lo consciente do mundo em que vive. E para isso, primeiro, ele precisa ser arrancado deste mundo. uau. Então, Muito obrigado. Muito obrigado. Chico, gratidão a você por estar conosco Nossa, e esperamos que todos gostem, tenho certeza que gostarão. E se as pessoas quiserem adquirir as suas obras, Chico, essas que estão aí, ou outras mesmo, essas da exposição, a faixa de preços, ela varia de quanto a quanto, Chico? tá. Olha, eu pensei assim nessa faixa entre 500 e 3.000 reais, Certo. tá? E quem Então, quiser, assim, de repente, vai assistir o vídeo e tal, a exposição virtual, e quiser entrar em contato contigo para adquirir alguma delas. Você tem um e-mail, algum endereço, alguma coisa, uma rede social para que as pessoas possam chegar a você? eu tenho o meu e-mail pessoal, chiconascimento07 @gmail.com. Perfeito. Então tá aí, gente. Se você que quiser adquirir uma dessas telas, vamos aí, já tem o contato, já está aí na nossa tela, chiconascimento07 @gmail.com. Chico, abro para suas considerações finais. Ô, querido, muito obrigado. Bom, novamente, acho que nunca é demais agradecer pelo espaço. É um prazer muito grande poder dividir um processo que é tão íntimo, que é tão solitário, na verdade, porque o trabalho do artista plástico ele é solitário, mas, ao mesmo tempo, nesse momento da exposição, ele passa a ser coletivo, e eu tive o prazer de encontrar pessoas dentro da biblioteca, o curador Juarez, e Grande pessoas que isso e que me ajudaram e que estão junto comigo nesse processo. O meu agradecimento a cada um de vocês por esse momento. E o que eu desejo para as pessoas que irão ver o meu trabalho é que aceitem o meu convite de poder entrar nessa casa, de poder construir os seus próprios devaneios de preocupação desse espaço e ter o prazer dessa imaginação
e desse desejo de ocupação da sua própria casa, da sua própria casa. Tá bom, Maravilha. é isso. Chico, mais uma vez, muito obrigado. E a todos vocês que estão conosco, com vocês, conosco, vamos descortinar a Casa Aberta.